Olá, eu sou o Samuca, sejam bem-vindos. E hoje essa pergunta, Eu preciso ler a Bíblia para ser um cristão? Não necessariamente. Eu vou explicar melhor. O que nos torna cristãos é crer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. É crer que Ele é o nosso Salvador. É crer que Ele é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Na semana passada, no vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre essa fé salvífica, essa fé que a Bíblia nos ensina. Então essas coisas é o que nos fazem crer. Portanto, ser cristão se dá a partir deste crer nestas verdades. Agora, estas verdades se encontram na Bíblia, a palavra de Deus, as verdades que precisamos entender relacionadas à nossa salvação estão na Bíblia. Nós lembramos, aqui como eu falei na semana passada, Paulo nos escreveu em Romanos que a fé, essa fé que nos faz crer nessas verdades, ela vem pela pregação, a pregação da palavra. Essa palavra que está falando é o que está na Bíblia. Então, a pregação do que está na Bíblia, ou seja, a explanação do que está na Bíblia, é o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação. Então, estas verdades estão contidas na Bíblia, elas são pregadas, o Espírito Santo move em nosso coração um verdadeiro crer, a fé salvífica, e assim como Jesus disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo, está falando desse novo nascimento, dessa regeneração. Então, a partir desse momento, eu me torno um cristão. Eu só fiz essa introdução para você entender que o ser cristão se dá por conta de crer nessas verdades. Mas essas verdades estão na Bíblia, logo, eu não posso ser um cristão sem ler a Bíblia. Há uma grande diferença. Ah, mas eu preciso ler a Bíblia para ser um cristão? Não. Mas você não pode ser um cristão sem ler a Bíblia. Eu vou ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu, está aqui no Novo Testamento, em Efésios, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 3, tá? Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando lerem, possam compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós sabemos que Jesus ele escolheu 12 apóstolos. Um desses 12, que é Judas, o traiu. Matias substituiu Judas. E o 13º, Jesus escolheu e apareceu a ele, que foi o apóstolo Paulo. Jesus então teve esse ato de aparecer a Paulo e trouxe essa revelação. Aqui está falando essa revelação que veio ao apóstolo Paulo. Então se trata do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Aqui está se referindo ao ministério que Cristo, então, a obra de Cristo estaria abrangendo também os gentios. Os gentios são os não-judeus, aqueles não circuncidados. Então aqui Paulo está falando sobre essa revelação que agora foi dada aos santos apóstolos, os profetas. Quando encontramos na Bíblia a respeito de revelação dada a profetas e apóstolos, está se tratando do que está aqui na Bíblia. Os profetas escreveram o Antigo Testamento, os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Então essas verdades que foram dadas como revelação a essas pessoas sobre o mistério de Cristo, sobre esse mistério que até hoje nós necessitamos do Espírito Santo para entender, que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Todas essas verdades estão na Bíblia, por isso que ele disse, para quando lerem, vocês tenham esse discernimento. Então, esse discernimento, o que me faz ser um cristão, está contido na Bíblia, eu leio ela, eu entendo isso, é uma obra do Espírito Santo e me torno então cristão. E a partir do momento em que sou cristão,
eu me alimento todos os dias da palavra de Deus. Antes de encerrar, eu quero dizer que não tem como concebermos a ideia de que é possível ser um cristão e não se alimentar da Bíblia, porque o cristianismo é uma religião de leitura. Deus escolheu dessa forma. Os mandamentos foram escritos na tábua. Moisés inicia todas as coisas que nós temos na Bíblia, por exemplo, de Gênesis até Deuteronômio, são os livros que ele escreveu, ou seja, tudo que Deus fez, tudo que Deus ordenou, toda a sua misericórdia, ele escolheu dessa maneira nos entregar através das Escrituras. Portanto, não é o fato de ler que necessariamente me faz ser um cristão verdadeiro, mas o fato de eu ser um cristão verdadeiro é impossível que eu não me alimente diariamente dessa palavra que Deus nos deixou. Que Deus te abençoe.